Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um momento redescobrindo sua Bíblia. Hoje nós começaremos falando sobre os evangelhos, tá? O que significa evangelho? Evangelho significa boa notícia, boas novas. E os evangelhos da Bíblia, eles trazem para nós uma biografia sobre a vida de Jesus. Cada evangelho tem uma visão, nos mostra Jesus de uma forma. Por isso que nós falamos que é uma biografia da vida de Jesus, tá? Nós temos aqui como os evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Mateus, ele escreveu primeiramente para os judeus e apresentou Jesus de Nazaré como o Messias prometido, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, em Mateus, o Jesus, ele é visto como o Messias prometido, ou seja, aquilo que foi prometido lá no Antigo Testamento sobre a vinda de Jesus está sendo descrito aqui em Mateus. E ele é visto como o rei dos judeus. Marcos, ele escreveu para os romanos, que são muito práticos e pragmáticos, enfatizando as ações do que a palavra de Jesus apresenta, tá? Ele é visto como servo do Senhor e ele tem como e ele é visto também como o ser santo, tá? Então nós temos Marcos, o Messias prometido, e em Mateus nós temos, desculpa, inverti, Mateus, o Messias prometido, e Marcos, o servo do Senhor, né? O servo santo do Senhor. Em Lucas, nós vemos que Lucas escreveu para os gregos e ele apresentou Jesus como a resposta para as necessidades e esperanças humanas. Então, Jesus, ele é o quê? Ele é visto como uma resposta, como sabedoria para os humanos, né? E o homem perfeito. Então, nós temos Mateus, o Messias prometido. Nós temos em Marcos, né, o servo do Senhor. Em Lucas, o homem perfeito. E João, ele escreveu o evangelho, né, para complementar os demais, para complementar o de Mateus, o de Marcos e de Lucas, tá? Ele enfatizou a divindade de Jesus e o seu lugar único como filho de Deus, o Salvador do mundo, né? Então nós temos ali em João Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Messias, em Mateus, Jesus, o servo, em Marcos, Jesus, o homem perfeito, em Lucas, e Jesus, o Filho de Deus, em João. Então, esses são os 4 evangelhos que nós estaremos apresentando neste momento, redescobrindo sua Bíblia. Para começar, nós vamos começar então com o evangelho de Mateus. Mateus, ele inicia esse evangelho com a genealogia real de Jesus e termina com a sua ressurreição. Então, ele começa apresentando toda essa genealogia de Jesus, tá? E ele termina com a ressurreição de Jesus, tá? Mateus, ele era chamado de Levi e ele trabalhava em Cafarnaum como publicano, ou seja, ele era um coletor de impostos para o Império Romano. O judeu que exercia essa atividade, ele era odiado por seus compatriotas, pois era considerado um ladrão e traidor do povo israelita. Mateus, ele deixou tudo isso para trás para seguir o Senhor e fazer parte dos 12 apóstolos de Cristo. Olha que interessante, né? Então, ele era um coletor de impostos
Ele abandona tudo para se tornar um dos 12 apóstolos de Jesus. No início desse evangelho, para apresentar tudo para as pessoas entenderem a história de Cristo, a história de Jesus, ele apresenta então essa genealogia, tá? Pois os judeus, eles davam grande importância às árvores genealógicas e havia uma linhagem definida, a qual Mateus ele descreveu nesse início desse evangelho, tá? Nós temos também como um dos propósitos do evangelho de Mateus, tá? Mostrar Jesus como o Messias prometido, né? O cumpridor de todas as promessas, de todas as profecias do Antigo Testamento, como nós vimos lá no início. Então, ele nos mostra essa genealogia e ele mostra que Jesus ele veio para cumprir aquilo que havia sido dito e falado lá no Antigo Testamento, tá? Ele mostra Jesus visto também como rei, tá? E dá uma enorme importância ao reinado de Jesus neste evangelho, tá? Então nós encontramos a bem-aventurança do reino, a partir do capítulo 5. Nós vemos também as leis do reino, né, do Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7, as parábolas do reino, do 13 ao 25, do capítulo 13 ao capítulo 25, né? Nós temos aqui também, como símbolo desse evangelho, o leão, que é o maior e mais importante dos felinos, majestoso, símbolo da realeza e de poder. Em Apocalipse, Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Devido à rejeição de Jesus sendo como Messias, né? Nós vamos ver que Israel foi substituído pela igreja como povo escolhido para realizar os propósitos divinos. Nós temos também neste evangelho que o evangelho ele foi pregado por todas as nações por meio da grande comissão, tá? E não somente para as ovelhas perdidas. E finalmente nós vemos um evangelho especialmente dirigido a judeus, observando nele com mais frequência e constante a oposição dos líderes religiosos da época, né, que eram os fariseus, os saduceus, os escribas, contra a pessoa e contra os ensinos de Jesus. Então, é um livro, é um evangelho muito importante que você tenha uma visão de Jesus como o prometido, o Messias prometido, o que veio cumprir as promessas de Jesus, aquelas promessas que já haviam sido feitas no Antigo Testamento, né? Nós temos assim como palavras-chave desse evangelho, rei e reino, porque enfatiza muito sobre o reino e o reinado de Jesus. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o Evangelho de Mateus, tá? E eu quero te fazer um convite. Eu quero convidar você que tenha vontade de aprender mais sobre a palavra do Senhor. Entre no meu canal, Pastora Soraya, se inscreva e lá você vai encontrar conteúdos riquíssimos dando a você um pouco mais de sabedoria, dando a você um pouco mais de discernimento e dando a você esclarecendo um pouco melhor algumas palavras do Senhor. Eu espero que você tenha gostado e no próximo momento, Redescobrindo Sua Bíblia, nós estaremos falando sobre o Evangelho de Marcos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.